Olá pessoal, sou João Vitor e junto com a Beatriz a gente está fazendo essa série de vídeos resolvendo questões do módulo de abrangência das ações de saúde. E hoje a gente vai resolver as questões do GT5 e somos orientados pela professora Yusta Caminha e professora Silvia Fernandes. Certo, pessoal? Antes de começar nossas questões, eu acho interessante a gente abordar um pouco sobre o que foi visto nesse GT como uma forma breve de revisão para a gente resolver nossas questões. Começando com a anatomia. Eu acho interessante a gente dividir aqui para o TC dividir de forma básica para que possa ser entendido alguns conceitos sobre anatomia. A gente vai dividir nosso pulmão em pulmão direito e esquerdo, e eles vão ser divididos em fissuras, que vão dividir os lobos. E esses lobos vão conter vários lóbulos. Bom, o pulmão direito tem duas fissuras, que é a fissura oblíqua e a fissura horizontal, que vão dividir o pulmão em três lobos, o inferior, o médio e o superior. Já o pulmão esquerdo ele só tem uma fissura, que é a fissura oblíqua, que naturalmente vai dividir o pulmão em dois lobos, que são o lobo inferior e o lobo superior. O nome dos lóbulos, mais especificamente, vocês vão aprender melhor nas aulas de LMF. Além disso, o pulmão também é recoberto por uma camada dupla de tecido seroso. Por ser uma camada dupla, ela vai ter sua parte mais externa e sua parte mais interna. A parte mais externa é a parietal, que vai recobrir, digamos assim, a nossa parede torácica, está virada para a nossa parede torácica, e a mais interna é a visceral, que vai recobrir de fato o nosso pulmão. Entre elas, há um espaço virtual, que nós chamamos de cavidade pleural, que vai conter o nosso líquido pleural, que nós vamos falar até um pouco mais à frente sobre a pressão desse espaço e como ela é obtida. E um pouco sobre a histologia. Bom, na, na histologia, acho interessante a gente saber que o alvéolo é revertido por um epitélio escamoso simples e algumas células, como os pneumócitos tipo 1, tipo 2. O líquido que esses pneumócitos tipo 2 vão estar produzindo, os macrófagos alveolares e as células da clara. Bom, os pneumócitos tipo 1 são mais numerosos e participam na troca gasosa. Não é o foco desse nosso GT agora, a gente vai ver sobre troca gasosa um pouco mais na frente. O pneumócito tipo 2 produz líquido alveolar com surfactante. Esse surfactante é composto por fosfolipídios e lipoproteínas e eles reduzem a tensão superficial do líquido alveolar. Os macrófagos alveolares fagocitam substâncias estranhas e as células da clara degradam substâncias tóxicas e reconstroem o epitélio quando necessário. Um pouco agora sobre a complacência e a elasticidade. Bom, complacência é a capacidade de distensão do nosso pulmão. Ou seja, quanto maior a nossa complacência, mais fácil o nosso pulmão vai se expandir. E a elasticidade é justamente o contrário, é a capacidade de retornar ao seu estado inicial. Então, quanto maior a elasticidade, mais fácil o pulmão vai se comprimir, digamos assim. E as fibras elásticas e a tensão superficial influenciam diretamente nesses conceitos. Quanto mais fibras elásticas e tensão superficial nós tivermos, menor será a nossa complacência e maior será a nossa elasticidade. Ou seja, se nós tivermos muitas fibras elásticas, naturalmente nossa elasticidade vai ser muito grande, assim como a tensão superficial. Se nós tivermos muita tensão superficial, a nossa complacência será mais difícil, porque essa tensão vai estar impedindo do pulmão se expandir, certo? E vamos falar um pouco sobre as pressões também. Nós temos a pressão pleural, que ela é gerada pela sucção ativa dos vasos linfáticos, e ela vai ser sempre abaixo da nossa pressão atmosférica. Mesmo em expansão, ou mesmo na inspiração ou na expiração, ela sempre vai ser abaixo de zero, variando em mais negativo ou menos negativo, porém sempre negativo. Na nossa pressão alveolar, a pressão alveolar é a pressão dentro do alvéolo, que ela vai variar de negativo e positivo. Ela é positiva na expiração e ela é negativa na inspiração. E isso é muito importante para que o nosso ar flua de dentro para fora e de fora para dentro. Quando ela é positiva, que é o caso da nossa expiração, o nosso ar vai tender a sair desse canto positivo para ir para um canto que esteja com a pressão menor, que seria a atmosfera fora da gente. Então, ele sai e o nosso pulmão comprime. Já quando a pressão é positiva, o nosso volume, é, o nosso pulmão vai estender, vai fazer com que a pressão fique negativa dentro e o ar entre, certo? E a pressão transpulmonar é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural. Agora falando um pouco sobre a mecânica respiratória. A, a mecânica respiratória vai ser
o nosso poder de inspirar e expirar e quais músculos participam dessa inspiração e expiração. Bom, na inspiração nós temos o nosso diafragma e nossos músculos intercostais externos participando dessa nossa inspiração quando ela é feita de maneira leve, digamos assim. Nossa respiração normal, a que eu estou tendo agora e que provavelmente você também está tendo agora. E a nossa expiração vai ser um processo natural de retorno, muito pelas fibras elásticas, né? Pela elasticidade que a gente falou um pouco atrás. Os nossos músculos vão voltar ao estado natural, isso vai fazer com que nosso pulmão volte ao estado inicial, não é? Mas e se nós tivermos uma respiração forçada, quando nós fazemos algum exercício ou alguma coisa desse tipo? Na inspiração vão ser os mesmos músculos diafragma intercostais externos, mas eles também vão ter auxílio dos músculos escaleno, do músculo esternocleidomastoideo e do peitoral menor. E na inspiração ela deixa de ser um processo natural de retorno. Ela vai ter auxílio dos músculos abdominais e dos intercostais internos, certo? E falando um pouco sobre o pneumotórax. O pneumotórax vai ser caso caso aconteça alguma coisa que faça que entre ar dentro da nossa pleura, por exemplo, um trauma, uma facada, alguma coisa do tipo, que vai fazer com que aumente a pressão interna dessa pleura e vai fazer com que colabe o nosso pulmão, causando dispneia, taquicardia, cianose, dor no peito. Vocês lembram que eu falei que a pressão pleural ela sempre é negativa? Então, quando nós temos um pneumotórax, ela para de ser negativa. Há um aumento dessa pressão que dificulta muito o movimento do nosso pulmão, dificulta muito a complacência. E para tratar a pneumotórax, pode-se fazer uma drenagem pleural ou até mesmo uma punção de alívio, se for uma emergência. Que aí vai ser que aí nós fazemos no quinto espaço costal entre a linha média, entre a linha axilar média e a linha axilar anterior, certo? Assim como a drenagem pleural. Bom, vamos começar resolvendo essa questão. Senhor José foi submetido a uma punção de veia subclave para implantação de catéter em seu interior. Essa veia é preferencialmente escolhida para ser puncionada a fim de que possa ser feita a infusão de líquidos, sangue e medicações que causariam irritação em vasos superficiais. Essa punção deve ser bastante cuidadosa, para que, devido à sua vizinhança, o catéter não perfure o A. Bom, visto que nós estamos estudando aqui no GT5, né, é meio óbvio que a gente pode, por exemplo, excluir coração e traqueia. Vamos focar agora nos conceitos que foram vistos aqui no nosso GT, que vai ser a pleura parietal e a pleura visceral. Bom, qual é a nossa pleura mais externa? Como a gente viu, ela tem duas camadas, a parietal e a visceral. E a gente explicou que a parietal vai ser aquela que vai estar virada para a nossa parede torácica e a visceral aquela que reveste o pulmão. Logo, a visceral é mais interna. Para perfurar a pleura visceral, nós precisaríamos ter perfurado primeiramente a pleura parietal. Então, o que se deve ter cuidado durante uma punção de veia subclávia é justamente sobre a punção da pleura parietal, que isso poderia ocasionar um pneumotórax, por exemplo. Então, a resposta certa é item B. Próxima questão. O residente que acompanhava o Sr. Joaquim, atleta que sofreu ferimento por arma branca que foi estudado no GT em sua internação, conversava com seus internos sobre as condições clínicas do mesmo. Os internos foram orientados a fazer uma revisão sobre a mecânica respiratória para entender as alterações fisiopatológicas encontradas na condição clínica do Joaquim. Ao final da discussão, chegaram algumas afirmações. Marque a opção correta. Item A. A pressão pleural no pneumotórax é negativa, o que dificulta a expansibilidade do parênquima pulmonar. Bom, a gente pode excluir porque a pressão pleural no pneumotórax ela não é negativa. Ela é negativa em uma ocasião fisiológica, certo? Quando ocorre o pneumotórax, pode ser que ocorra iguale a pressão atmosférica com a pressão da nossa pleura, porque elas vão estar em contato por conta do trauma ou do furo. Então essa pressão deixa de ser negativa, certo? A pressão do recolhimento elástico do pulmão é inversamente proporcional à quantidade de fibras elásticas e diretamente proporcional à complacência pulmonar. Não é inversamente proporcional, veja bem. Se a pressão do recolhimento elástico fosse inversamente proporcional à quantidade de fibras elásticas, quanto mais fibras elásticas nós tivéssemos, menor seria a pressão de recolhimento elástico do pulmão. E a gente viu que é o contrário, né? Quanto mais fibras elásticas nós temos, maior a nossa elasticidade, certo? Bom,
A pressão transpulmonar, que é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural, no pneumotórax estará negativa, o que ocasiona o colapso do parênquima pulmonar. Isso pode ser verdade, né? A nossa pressão transpulmonar vai ser a diferença entre a alveolar e a pleural. Numa situação fisiológica, a nossa pressão alveolar vai estar sempre maior que a nossa pressão pleural. A nossa pressão pleural vai variar dentro do espectro negativo e a nossa pressão alveolar pode ser positiva e pode ser negativa, dependendo se estivermos em inspiração ou expiração. Quando nós temos o pneumotórax, há um aumento na nossa pressão pleural, podendo ficar positiva. Isso faria com que a transpulmonar ficasse negativa, o que dificulta muito na respiração. Item D. A pressão pleural se torna menos negativa à medida que aumentamos o volume pulmonar. Falso, ela não se torna menos negativa. Ela se torna mais negativa para justamente auxiliar no aumento do volume pulmonar. Se vocês olharem o gráfico que tem nos slides de monitoria, vocês vão ver que durante o aumento do volume pulmonar, a nossa pressão pleural está ficando cada vez mais positiva, está ficando cada vez mais negativa. Logo deixando esse item errado, sendo o item correto o C. Bom, é isso, pessoal. Resolvemos duas questões e demos uma abordagem bem breve sobre alguns conceitos. Espero que tenha ajudado um pouco e qualquer dúvida podem entrar em contato conosco pelo nosso grupo do WhatsApp. Muito obrigado e até a próxima.